eu quero falar com vocês nessa noite, o título da nossa mensagem, da frustração à frutificação. Repita isso comigo, da frustração à frutificação. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, quem crê? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo de número 1. Para falarmos de frustração e também de frutificação, o Senhor nos ensina através dessa história muito interessante, que está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia certo homem chamado Eucana, verso 2, ele tinha 2 mulheres, misericórdia, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla. Por quê? Porque a amava. Mas o Senhor a deixara estéril. Penina, sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor tinha deixado estéril. Até aqui. Eu quero contextualizar o que nós acabamos de ler aqui. Eu acho muito integrante essa história, porque esse homem tinha 2 mulheres, e eu tenho uma mulher, e ela é uma bênção, ela é maravilhosa. E eu fico assim, naquele tempo, naquela cultura, era permitido isso. Como é que um homem dá conta de 2 mulheres, 2 esposas? Misericórdia daqueles homens, né? Esposa é bênção demais, mas é só uma. Por isso que Deus falou assim: a partir de agora, no Novo Testamento, só uma mulher. Então vira para o homem que está perto de você, só uma, viu, irmão? Só uma, não é 2, não, só uma mulher. Não está liberado para ter 2, misericórdia. Então, se você tem uma outra mulher, larga, desce, pelo amor de Deus, fica com a sua esposa, honra a sua esposa, seja fiel à sua esposa, em nome de Jesus. Mas eu acho interessante que Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. E nós acabamos de ler que Penina tinha filhos e filhas, já Ana era estéril. E toda vez, como de costume, todos os anos, eles subiam para adorar o Senhor no templo. E eles faziam sacrifícios ao Senhor. E aqui naquele momento de festa, Eucana, como homem, ele preparava algo para sua esposa Penina e para os filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava em dobro, ele preparava em dobro. Por quê? Porque ele amava Ana. Talvez, como era de costume na cultura, havia uma bênção para quem tinha filhos muito grande, como hoje, mas naquele tempo tinha um significado muito maior. E Eucana, talvez no seu desespero, ele se casa com Ana, mulher que ele amava, mulher de Deus para a vida dele, mas ela era estéril, e ele queria ter filhos. Então talvez ele vai lá e casa também com Penina, para dar filhos para ele. E nós sabemos que toda vez que o homem faz isso, no Antigo Testamento, dá ruim. Por exemplo, Abraão casa com Sara. Deus falou para ele: você será pai de multidões. Mas Sara era estéril. O que ele faz então? Ele se deita com a serva. Sara entrega a serva dela para se deitar com Abraão. Ela então fica grávida e vem Ismael. E nós já sabemos o desfecho. Não deu muito certo. Toda vez que isso acontece, dava algo errado. E aqui não é diferente. Tinha algo acontecendo dentro dessa casa. Porque a mulher que ele amava não podia dar filhos, enquanto Penina dava filhos a ele, a Eucana. Mas não para por aqui. Havia aqui uma frustração na vida dessa mulher chamada Ana. Ela queria dar filhos, ela queria um filho, mas ela era estéril. E eu acho interessante que o texto diz, no verso de número
5, perdão. Diz assim, ó, a Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava. E aí o texto diz assim, ó, mas o Senhor a deixara estéril. Quem deixou ela estéril? O Senhor. E aqui nós podemos ter um ensinamento muito grande. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso Criador. Ele nos projetou. E se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não somos mais donos de nós mesmos. O Senhor é o nosso dono, amém, queridos? E Deus, Ele tem autoridade e poder para fazer com a gente o que Ele quiser. E o que me chama a atenção é que Deus, o próprio Senhor, deixa aquela mulher estéril. E estudando essa história, você vai acompanhar comigo até o final, Deus vai falar contigo essa noite. Eu consigo perceber que a Bíblia deixa muito claro isso. No versículo 5 fala, deixar estéril. Depois no próximo versículo, versículo 6, novamente, deixado estéril. O Senhor tinha deixado estéril. A Bíblia faz questão de mostrar, o Senhor é quem fez ela estéril. Não é coisa do diabo, não é coisa natural da vida, o Senhor deixou ela estéril. E eu comecei a perguntar, Senhor, por quê? Por que que o Senhor deixou ela estéril? E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E Ele disse, porque eu sempre tenho um plano maior. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as frustrações da sua vida. Eu não sei quais são as frustrações da sua casa. Eu não sei quais são as frustrações da sua vida profissional. Mas você está aqui hoje, Jesus trouxe você aqui hoje para dizer para você, eu tenho um plano maior para a sua vida. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha se abatido por causa das frustrações. Jesus está dizendo assim, ó, tem coisas que eu permito na sua vida, tem coisas que eu permito na sua história, para mostrar para você que eu tenho um plano maior, que eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida, que eu tenho algo poderoso para fazer na sua história. Eu sou um Deus de começo, eu sou um Deus de recomeço, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus que governa a tua vida, eu sou o Deus que controla as batidas do seu coração, eu sou o Deus que não perco o controle de nada, e o que eu faço com um propósito. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, tudo que acontece na sua vida, tudo que Deus permite na sua história, tudo que Deus permite na sua casa, na sua família, tem um propósito maior. Se é para Jesus, pode aplaudir. Porque talvez a gente não ache a resposta para tudo. Ana era essa mulher frustrada. E eu sinto muito em te dizer, Deus também nos frustra. Sabe por que Deus nos frustra muitas vezes? Porque a frustração tem o poder de nos levar para o centro da vontade de Deus. O amém diminuiu. A frustração é pedagógica. A frustração muitas vezes nos alinha com o coração de Deus. A frustração, na maioria das vezes, tem esse poder de nos levar para perto de Deus, para que Deus possa revelar o seu plano para mim e para você. Se eu perguntasse aqui nessa noite, talvez 80%, 90% das pessoas que procuraram uma igreja um dia, talvez é porque a vida estava destruída, estava por um fio, já não tinha mais esperança. E o que ele fez? Correu para a igreja. É porque situações e circunstâncias da vida que o Senhor permite, tem o poder de nos aproximar de Deus. Eu não sei se você já passou por alguma circunstância, por alguma frustração. Quem já passou por frustração na vida? Na maioria das vezes, o Senhor pegou aquela frustração e Ele trabalhou o meu coração, Ele trabalhou a minha história, Ele trabalhou as minhas convicções, para me colocar no plano, para revelar o seu plano, para dizer, eu tenho algo maior. E para contextualizar, 1 Samuel vem seguido de Juízes. Vem após o livro de Juízes. E a nação de Israel estava passando por um tempo difícil. A nação de Israel estava precisando ser restaurada. Estava precisando de um avivamento, estava precisando de um alinhamento em Deus.
E olha só o que Deus faz. Deus usa a dor, Deus usa a frustração de uma mulher para curar e libertar toda uma nação. Nós vamos chegar lá, você vai entender isso. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua frustração, mas eu quero encorajar você a crer que da dor, da frustração que você enfrentou na sua vida um dia, isso vai servir para curar outra pessoa. Eu quero declarar sobre a sua vida, as suas dores, as suas frustrações. Deus tem um propósito nisso. Deus quer te ensinar algo com isso. E muitas pessoas conhecerão o amor de Deus. Muitas pessoas vão se render a Jesus, porque elas vão ouvir da tua boca o que Deus fez na sua história, o que Deus fez através da dor que você passou, através da frustração que você passou. Muitas pessoas serão tocadas através do seu testemunho, através da cura que você teve, através da frutificação, da frustração, você foi até a frutificação, e agora através disso, muitas pessoas serão tocadas, porque Deus faz isso com a nossa história. Só que isso depende de você. O que é que você faz com a frustração? O que é que você faz com a estação que você está vivendo? Com as dores que talvez você está enfrentando? O que é que você faz? Ou você desiste de tudo, ou você abre mão de tudo, ou você vai para um quarto escuro, tranca a porta, fica sozinho, chorando, ou você se levanta, seja curado, restaurado, para viver o propósito que Deus tem para você. Mas esse é o contexto da história de Ana, frustrada. E além de não poder dar filhos, tinha uma mulher, a outra esposa, casada com seu marido, dentro da sua própria casa. O texto chama ela de a sua rival, Penina, sua rival. A Penina, a abençoada Penina, a provocava continuamente, diz o texto. A provocava continuamente, a fim de irritá-la. Então tem umas pessoas que é usada pelo Satanás, né? Para testar a nossa paciência, para testar o nosso coração. Então, além de uma frustração de não poder gerar filhos, existe agora alguém que fica lembrando ela que ela é estéril, ela é frustrada. Você não pode ter filho. Eu dei filho para o nosso marido, você não pode dar. Isso é terrível. A história continua aí. Verso 7 diz assim, ó: isso acontecia ano após ano, ponto. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Todo ano a mesma coisa, a frustração, o choro, a tristeza. Então Eucana, o marido dela, lhe perguntava: Ana, por que é que você está chorando? Essa Ana era uma mulher de Deus, porque era óbvio porque ela estava chorando. O marido às vezes, né? Nós marido às vezes a gente não tem muita. A gente faz umas perguntas. Por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E a resposta é não. Olha só. Filho não substitui marido. Mas mãe tem um amor, sim, né, pelo filho, assim, é diferente do marido. Uma coisa a gente tem para nossa cabeça, homens: marido é marido e filho é filho. Tem muito marido querendo ser amado igual o filho. Não vai ser. Você não vai tomar o lugar do seu filho, mas seu filho não vai tomar o seu lugar. Mas entenda uma coisa: mulher, mãe tem um negócio com o filho. E aí ele pergunta: eu não sou melhor do que 10 filhos? Claro que não. Eu quero um filho. E aí verso 9 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Repita comigo: se levantou. Nessa noite aqui, o Senhor está levantando pessoas frustradas. Você estava caído na sua frustração, você estava mal com a sua frustração, mas Deus trouxe você aqui nessa noite,
e Ele levanta você desse lugar de frustração, em nome de Jesus. E aí o texto diz assim, ó: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O que ela fez? Orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se tu lembraste de mim e não te esqueceres da tua serva, mas se lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha o ensinamento de Ana para nós. Você está frustrado? Você quer começar a frutificar? Primeiro ponto: comece na oração. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó: comece na oração. Comece na oração. Ana está nos ensinando hoje, no meio da sua frustração, você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a falar com Deus. Por quê? Porque tudo começa na oração. Nós precisamos estabelecer uma vida de oração. E para que a oração de Ana nos ensine algo essa noite, é óbvio que ela já tinha uma prática na oração. Essa oração que a Ana fez aqui, que nós acabamos de ler nesses versículos, não foi a primeira oração da vida dela. Ela já tinha uma vida de oração. Então, mesmo frustrada, Ana nos ensine, mesmo no meio das suas frustrações, não abandone a sua vida de oração. Ainda bem que eu, 1, 2, 3, amém. Não abandone a sua vida de oração. Para essa mulher conseguir aguentar os desaforos, as dores, a infertilidade, as frustrações da vida, a zombaria da outra mulher, só tem um jeito: vida de oração. Então essa não é a primeira oração de Ana. Ela já tinha isso estabelecido na vida dela. E o texto diz que, como de costume, eles subiam à casa do Senhor, e lá eles comiam e bebiam, estavam em festa, ofereciam sacrifícios a Deus. E aí no verso 9, o texto diz que Ana se levantou e se retirou da festa. Ela foi para o santuário, ela foi para a presença do Senhor. O texto diz assim, ó, no verso 10: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Deixa eu falar algo para você. Eu já fiz muitas vezes isso. Quantas vezes você já foi diante da presença do Senhor com a sua alma amargurada? Quantas vezes você já chorou, só você, trancado no seu quarto, trancada no seu quarto? Quantas vezes você fez orações no secreto para o Senhor? O seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem, os seus melhores amigos não sabem. Quantas vezes você estava sozinho e você chorou ali, ó, trancado num banheiro, você chorou, só você e Deus. Ana fez a mesma coisa. Ana se levanta daquele ambiente de festa e fala assim: eu não estou para festa, eu estou frustrada, eu estou machucada, eu estou ferida, eu estou amargurada. E aí ela vai para o secreto com o Senhor, e ali ela rasga sua alma para o Senhor. Sabe, queridos, nessa noite você está diante da presença de Deus. E esse ambiente também é um ambiente onde você pode rasgar sua alma para Deus. Esse ambiente não é um ambiente de pessoas perfeitas. Esse ambiente não é um ambiente de pessoas que dão tudo certo na vida. Esse ambiente é um ambiente também de pessoas frustradas, que estão com dor no coração, que estão com a sua alma dilacerada, que estão passando por situações difíceis. Deixa eu falar algo para você. O Senhor está aqui nessa noite e Ele está dizendo para mim e para você: eu vi você no secreto, eu vi você chorando. Quando você estava lá sozinho, você chorou, seu coração chorou. Eu estava lá com você. Eu enxugo as suas lágrimas, eu vejo a sua dor, eu enxergo a sua dor, porque você me buscou no secreto, porque você chorou no secreto, porque você abriu seu coração no secreto. Eu estava lá com você, diz o Senhor. Ele sabe disso. E Ana vem para nos ensinar. Nós precisamos aprender a separar os nossos momentos a sós com Deus. Ana está nos ensinando hoje: leve ao Senhor a sua situação, a sua frustração em oração.
A palavra de Deus nos ensina: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Nessa noite aqui você está na casa de oração, e o Senhor está depositando em você descanso e paz para a sua alma. O Senhor está dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está cheio de problema, você que está frustrado. O Senhor está dizendo: eu estou de braços abertos para você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Há algo poderoso na oração. Quando Ana chorou e implorou a Deus, ela derramou tudo que havia em seu coração, toda a sua impotência, que muitas vezes nós não podemos mostrar para as pessoas, toda a sua impotência, toda a sua angústia, toda a sua dor, ela verdadeiramente entregou as suas cargas ao Senhor ali naquele momento de oração. E eu quero declarar sobre a sua vida, que o Deus que respondeu à oração de Ana, também faça o mesmo com você nessa noite. Que Ele responda as suas orações. O Senhor está de ouvidos abertos, os ouvidos do Pai estão inclinados para você nessa noite, para que você abra a sua boca e põe para fora aquilo que está no seu coração. E a história de Ana é um testemunho de que o avivamento vem como resultado de uma oração fiel. O avivamento que o Brasil precisa, o avivamento que a sua casa precisa, está diretamente ligado ao seu tempo de oração. Então talvez as coisas não melhoram na sua vida, é porque você não ora. Aí eu pergunto para você: melhorou? Porque talvez você reclama para todo mundo, você fala para o vizinho, você põe no Facebook, o condomínio inteiro sabe da sua dor, da sua frustração, a empresa inteira sabe da sua frustração, seus amigos sabem da frustração, menos Deus, porque você não falou para Ele ainda. E eu pergunto: melhorou? Orou? Porque quando você orar, você vai melhorar. Quando você orar, você vai poder dizer: melhorei. A oração faz isso com a gente, a oração faz algo dentro de nós. Ana não teve uma mudança quando nasceu seu filho. Ana teve uma mudança quando ela orou. Quando ela orou, algo novo aconteceu. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E aí o texto no versículo 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ela não se cansava de orar diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Eli era o sacerdote, ele cuidava ali daquele santuário. Eli observava a sua boca. Como Ana orava, o que diz o texto? Silenciosamente. Eu acho isso incrível, porque tem gente que vem para a casa de Deus e ela quer orar não para Deus ouvir, para o irmão ouvir. E aí enquanto ela estava ali, orando silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E aí Eli lhe disse: até quando você continuará embriagada, mulher? Ele disse assim: abandone o vinho. Sabe o que eu acho interessante? A gente vem para a casa do Pai, amém, queridos? Estamos na casa do Pai, estamos na igreja, com a igreja. Eu acho interessante como no ambiente de oração, no ambiente de entrega, no ambiente onde precisa ter reverência a Deus, tem gente que na hora de orar, ela fica de olho aberto observando os outros, igual Eli. E além de ficar observando os outros, ainda julga as pessoas. Ficou louco, mesmo jeito que ora. Para que orar desse jeito? Ele estava fazendo isso. Ele olhou e falou assim: só pode estar embriagada. Sabe por que Eli fala isso? Porque fazia muito tempo que ele não via alguém orar com tanto fervor. Pode ser que nem ele mesmo orava desse jeito mais. Deixa eu falar algo para você. Ao invés de você vir na casa do Pai
e ficar observando o que Deus está fazendo na vida do outro, o que o outro está fazendo. Seja você aquele que se conecta com o Senhor e deixa Deus fazer alguma coisa na sua história. Pare de ficar julgando, parece que o outro está bêbado, parece que o outro está exagerando. Para com isso. Quando você estiver na presença do Senhor, feche os seus olhos, olha para dentro do seu coração, fala com o Senhor da sua vida. Para de ficar cuidando da vida dos outros, enquanto você estiver num ambiente de entrega, de adoração ao Senhor. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque ao invés de você ficar cuidando da sua vida, você fica olhando para a vida do outro, igual ele estava fazendo. Aí você fica querendo cuidar da vida do outro, e você fica reparando o que o outro faz, o exagero do outro, o outro está exagerando, o outro parece estar bêbado, está embriagado, essa língua doida que o povo fala aqui nessa igreja, esse negócio maluco aí. Ao invés de você ficar julgando o que as pessoas estão fazendo dentro da casa do Senhor, por que é que você não fecha os seus olhos e conecta o seu coração a Deus? Porque talvez a sua frustração é isso, a sua frustração é porque você está mais preocupado em cuidar da vida do outro, que o outro está fazendo, do que cuidar da sua própria vida, irmão. E eu te falo com isso no amor de Deus. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Eu fico imaginando isso. A mulher já está frustrada. Dentro de casa está uma... Meu Deus. Eu já tenho lá, meu marido, né, me faz pergunta difícil. A outra mulher fica zombando na minha cara. Eu vou na casa do Senhor, eu chego lá, tem alguém me julgando, falando que eu estou embriagada. É para acabar, não é, gente? Então talvez essa pessoa seja você, que julga todo mundo que passa por aquela porta. Que ao invés de abraçar as pessoas dentro da casa do Senhor, você fica julgando. Não, fulano está aqui, ah, meu Deus do céu, é só para pôr no status do Facebook, porque transformação não tem nada. Pare de julgar as pessoas. Seja instrumento de Deus. Amém, queridos? E aí continua dizendo assim o texto: até quando você continuará embriagada? Verso 14, abandone o vinho. Ana, porém, respondeu. Olha a resposta dessa mulher: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Segundo ponto: se você quer sair da frustração e começar a dar frutos na sua vida, tenha um coração humilde. Repita comigo: eu preciso ter um coração transformado. Eu preciso ter um coração humilde. Gente humilde dificilmente se frustra. Eu acho interessante a resposta dessa mulher. Ela diz 3 vezes no texto: eu sou tua serva. Ela foi julgada. Eli vai lá e fala assim: até quando vai se embriagar? Para com vinho. Mas porque ela era uma mulher cheia de oração e um coração humilde, ela olha para ele e fala assim: não, meu Senhor. Ela tem uma atitude de humildade. Ela não vai barraco. Ana não era mulher barraqueira, viu, irmãzinha? Ana tinha um coração humilde. Ana entendeu, não precisa brigar por causa de tudo, não precisa ficar correndo atrás de... Não, meu Senhor, eu estou aqui, eu estou rasgando a minha alma aqui, eu estou orando ao Senhor. 3 vezes ela fala para Eli: meu Senhor, olha, eu sou tua serva. Sabe o que Ana está mostrando aqui? Que ela tinha um coração humilde. Ela tinha humildade na oração. Humildade na oração é quando nós vamos como servos humildes, com pedidos e não com exigências na presença do Senhor. Aquela mulher estava na presença do Senhor, não exigindo um filho. Ela estava como serva: eu sou sua serva.
A atitude de Ana na presença de Deus não foi com altivez, não foi como quem exige algo de Deus, não foi com orgulho. Sabe por que tem muita gente que vive frustrado na vida? Porque é soberbo, é orgulhoso, é altivo. Pessoas que são soberbos, orgulhosos, altivos, se frustram. É um ciclo de frustração. Sabe por que essas pessoas se frustram? Porque elas ainda não tiveram coragem de se render na presença de Deus. Elas não tiveram coragem de ser um servo de Deus, declarar: eu preciso de Jesus. Pessoas orgulhosas não recebem Jesus. Pessoas orgulhosas não se rendem a Jesus. Pessoas orgulhosas podem estar na presença de Jesus, podem estar na presença do pastor, pode estar na presença do Papa, pode estar na presença do padre, pode estar na presença do líder, pode estar na presença de quem for. Elas são orgulhosas aonde for. Mas quem é humilde se rende a Jesus, reconhece: eu preciso de Jesus, é só Jesus na minha vida. E tem mais: como nós respondemos às ofensas das pessoas diz muito sobre o nosso coração, se ele é humilde ou orgulhoso. A forma como você reage às circunstâncias diz mais sobre o seu coração, se é humilde ou orgulhoso. A forma como você reage importa mais como a forma que você age. Porque a ação, você pode pensar na ação, você pode pensar antes de agir, você pode premeditar uma ação, mas muitas vezes reação não. Reação a gente põe para fora. E porque ela tinha um coração humilde, quando ela, mais uma vez, pisaram no calo dela, mais uma vez afrontaram ela, mais uma vez zombaram dela, mais uma vez julgaram ela, a reação foi uma reação de humildade. E sabe o que nós podemos aprender com o coração humilde de Ana? Que o coração humilde não ora para mudar a vontade de Deus. O coração humilde ora para se adequar na vontade de Deus. Ela não chegou diante do Senhor e falou assim: ó, o Senhor fez errado, eu quero ter filho. Você, Senhor, você me deixou isso, está errado isso. Eu quero ter filho. Ela chega e fala assim: eu sou tua serva. Se tu quiser me dar um filho, algo poderoso vai acontecer. O humilde não busca o Senhor para fazer a própria vontade. Os humildes buscam ao Senhor para fazer a vontade dEle. Quando você ora, deixa eu falar algo para você nesta noite. O humilde, quando nós somos humildes, quando você ora, você não cria a vontade de Deus. Quando você ora, você entra dentro do plano da vontade de Deus. Isso é ser humilde. O problema é que tem muita gente que só lembra de Deus para Deus satisfazer as suas próprias vontades. Mas o humilde não. Deixa eu falar para você: ninguém faz parte do plano de Deus em soberba, em orgulho. O cenário era esse: havia uma crise em Israel. A nação de Israel estava perdida. Eles precisavam de um alinhamento. E quando ela diz: me dá um filho, na presença, em humildade, me dá um filho, ela diz assim: ó, eu vou consagrar esse filho a ti. Ela diz assim: ó, ele será profeta e juiz, ele viverá na sua casa para sempre, ele viverá na sua casa te servindo. Sabe o que Ana está fazendo assim? Ó? Ela é tão humilde na presença de Deus, que ela pede algo para Deus, que não traria benefício somente para a casa dela. Ela pede algo para Deus que traria benefício para toda a nação de Israel. Ela está dizendo assim: ó, eu vou pedir algo para Deus, mas eu vou me adequar na vontade de Deus, não é Deus se adequar na minha vontade. Sabe por que você está frustrado muitas vezes? É porque você vai diante de Deus para Deus realizar as suas vontades, e Deus não tem compromisso com as suas vontades, Deus tem compromisso com a vontade dEle. Então o coração humilde não vai na presença do Senhor para adequar a Deus nas suas vontades. Os humildes vão na presença do Senhor para se adequar na vontade de Deus. Você está entendendo isso aqui? É por isso que fica frustrado. Tem muita gente frustrada dentro da igreja, porque quer só satisfazer as suas próprias vontades. Quer parar de
e ser um frustrado, comece a frutificar. Que jeito? Orando. Segundo, ter um coração humilde, um coração que pensa no outro, que pensa na vontade de Deus. Então humildade não é você orar só para falar das suas vontades para Deus, mas é orar para que Deus realize a vontade dele na sua vida. E não é pecado pedir algo para Deus, não é pecado pedir algo para sua casa, não é pecado pedir algo para sua família. Mas você já pediu em oração algo para alguém? Ou as suas orações é só para você? Isso não é humildade. Você já intercedeu por alguém na sua oração? Ou você só lembra de você, você só lembra da sua casa, você só lembra da sua dor? E a dor do outro? Você já intercedeu pela dor do outro? Ana estava na presença do Senhor em humildade, e ela intercedia pela nação. Ela falou assim: ó, me dá um filho, porque se você me dá um filho, eu entrego ele para você, e ele será profeta em Israel. Ele será usado por Deus. Então ser humilde é ser como Jesus. E um certo pastor disse isso, eu fiquei encantado com isso. Quando você canta, você se assemelha a anjos. Olha que anjo bonito aqui, ó. Quando você canta, você se assemelha a anjos. Quando você prega, você se assemelha a apóstolos. Mas quando você ora e intercede, você se assemelha a Jesus. Porque Jesus hoje não está cantando, Jesus hoje não está pregando, Ele está à direita do Pai, intercedendo ao Pai por aqueles que se achegam com humildade diante dEle. Quer se parecer com Jesus? Interceda pela sua vida, interceda pela sua casa, mas não apenas por isso. Interceda pelo seu vizinho, interceda pela sua rua, interceda pela igreja, interceda por Nova Odessa, interceda pelo Brasil. Ore pelo Brasil, ore pelas nações da terra, porque quando você se preocupa com a causa do outro, você está sendo humilde, você está se parecendo com Jesus. Meu Deus, coração humilde. O texto continua dizendo, no versículo 17, eu já li, o texto diz assim: Eli respondeu: vá em paz. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela diz: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho. Comeu, não estava comendo, comeu. E o texto diz assim, ó, e o seu rosto já não estava abatido. Como assim, pastor? Como é que alguém que estava amargurada, frustrada, com a alma dilacerada, amargurada lá na presença do Senhor, agora só orou, só se humilhou, e agora já melhorou? Agora já não está com o rosto abatido. É porque o profeta disse assim, o sacerdote disse assim, ó, vá em paz. Terceiro ponto da nossa mensagem: se você quer sair da frustração e começar a dar frutos na sua vida, seja em qualquer área, encontre paz em meio ao caos. Aprenda a encontrar paz em meio ao caos. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: a tristeza não precisa ser o capítulo final da sua história. A frustração não precisa ser o capítulo final da sua história. Quem recebe isso, diga amém. Jesus, através da história de Ana, está dizendo assim, ó, vai orar, porque quando você ora, algo acontece. Ana foi orar, e eu pergunto para você, mudou alguma coisa? Ela teve o filho na oração? Mas o que mudou ali então? Paz foi depositada no coração de Ana. Ela não recebeu o seu filho, mas ela recebeu paz. Deus lhe dará paz antes da provisão. Talvez nessa noite você saia daqui sem a tua bênção. Talvez nessa noite você está buscando uma bênção, você está buscando algo, você está buscando uma provisão, você está buscando algo na presença do Senhor, você está em busca de um filho, você está em busca da sua cura. Talvez você saia daqui sem as tuas bênçãos. Mas uma coisa você não vai sair daqui dessa noite: você não vai sair daqui sem a paz do Senhor sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida agora a paz do Senhor. Talvez você não vai pegar a sua bênção hoje, talvez Deus não vai fazer hoje, mas uma coisa não vai faltar na sua vida, uma coisa não vai faltar na sua história, uma coisa não vai faltar na sua casa: a paz do Senhor, a paz que só Deus pode dar. Receba a paz do Senhor agora em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor na sua alma, receba a paz do Senhor no seu coração.
Eu dou uma ordem: toda tempestade na sua alma, toda tempestade na sua casa, todo caos, tudo aquilo que está turbulento, tudo aquilo que está fazendo barulho demais, tudo aquilo que está causando ventos de tempestade na sua vida, na sua história, na sua família, todo caos no seu casamento, todo caos no seu negócio, todo caos no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, eu declaro e profetizo agora, paz do Senhor agora, em nome de Jesus. Paz em meio à tempestade, paz. Receba a paz que o mundo não pode dar, a paz que o dinheiro não dá, a paz que só Deus pode dar. Receba agora em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Em meio ao caos, em meio à frustração, em meio à dor, em meio aos sentimentos, em meio à amargura, uau, paz. Isso nos ensina algo muito valioso. Nos ensina que Ana não teve paz na provisão, Ana teve paz na oração. Deixa eu falar algo para você. Quando você não encontra paz na oração, no seu momento com Deus, você não encontrará paz na bênção que Deus te dá. Tem muita gente achando que a paz vai vir quando segurar a bênção na mão. Jesus está falando para mim e para você: não. A paz que você tanto quer, você vai encontrar quando você orar e estiver na minha presença. Quero ser bem enfático. Deus não libera a paz quando Ele entrega uma bênção. Deus libera a sua paz quando você confia nele. Quando você está na presença dEle, quando você chora na presença dEle. Antes da bênção, vem a paz. Ana chegou angustiada, mas saiu confiante, cheio de fé, cheio de paz. Não com o filho na mão, mas cheio de paz no coração. Encontre paz em meio ao caos. E aí no versículo 19, a história continua dizendo assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve o quê? Relações sexuais com Ana. Glória a Deus, a sua mulher. E o Senhor fez o quê? O Senhor se lembrou. Repita comigo: o Senhor se lembrou. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não me esqueci de você. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que não tem mais jeito para você? Você acha que você está muito longe de viver o que Deus tem para você? No meio da sua frustração, Deus está dizendo: eu não me esqueço de você. Eu me lembro de ti, diz o Senhor. Eu lembro de ti, eu jamais me esquecerei de você. Eu lembro do seu choro, eu lembro das suas orações silenciosas no secreto. E Deus está falando assim, ó, Deus ouviu o lamento de Ana. Deus está dizendo essa noite: eu ouvi o seu lamento. Deus jamais esquece. A história de Ana vem para nos dar confiança de que Ele é um bom Deus e que Ele vai prover todas as coisas. Ana pediu um filho. O texto continua dizendo: e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20: assim Ana engravidou, e no tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode dar um brado de louvor a Ele, você pode aplaudir ao Senhor por isso. O Senhor se lembrou de Ana. Ana pediu um filho e Deus deu um libertador para Israel. Deu alguém que fez a diferença na nação de Israel. E aí o texto continua dizendo, a história diz assim no versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi, e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ana foi lá e deixou o menino lá. E uma vez por ano ia lá visitar o menino. Uma criança. Ela cumpriu o seu voto. E aí o versículo 23 diz assim, ó, o marido falou: faça o que for bom aos seus olhos, disse Eucana. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor
apenas confirme a tua palavra. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Quarto e último ponto, para você sair da frustração e começar a viver frutificação como Ana fez: gere milagres que tocarão as próximas gerações. Sabe o que nós fizemos aqui hoje? Nós consagramos crianças ao Senhor. Nós dedicamos crianças ao Senhor. Crianças que não são bênção apenas para suas casas e famílias, mas crianças que vão tocar as próximas gerações para a glória de Deus. Ana gerou um milagre que tocou as próximas gerações. O que Deus tem para fazer na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua história, não tem a ver só com a sua casa, não tem a ver só com a sua cidade. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua história, os milagres de Deus para você, para a sua casa, vai tocar Nova Odessa, vai tocar São Paulo, vai tocar o Brasil, vai tocar as nações da terra, vai tocar as próximas gerações. Nós vamos passar e muitas gerações ainda vai dizer: um dia Deus fez um milagre na vida do Pedro, um dia Deus fez um milagre na vida do Júlio, um dia Deus fez um milagre na vida da Ana, um dia Deus fez um milagre na vida da Glória, e nós estamos colhendo esses frutos até essa geração. Gere milagres que tocarão as próximas gerações. Gere algo que vai tocar as próximas gerações. Gere algo que vai ser resposta para uma nação. Sabe desde quando Ana estava gerando Samuel? Ana não estava gerando Samuel quando ela foi embora lá e recebeu a paz de Deus e estava tudo bem. Quando ela saiu da presença do sacerdote. Ana estava gerando Samuel quando ainda estava estéril e infrutífera. Quando ela estava frustrada, ela já estava gerando. Porque ela disse lá para o sacerdote: eu estou aqui rasgando a minha alma na presença do Senhor. Eu não estou embriagada, ela disse. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela continua dizendo assim: ó, não tomes a sua serva como perversa. Eu estou orando por um filho nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele, não vai cortar o cabelo. E estudando sobre isso, eu comecei a lembrar na Bíblia histórias parecidas. Eu lembrei da história de Sansão. Quem conhece Sansão aqui? Como é que foi a história de Sansão? Lá em Juízes capítulo 13, versículo 3, vamos voltar um pouquinho na história. A mãe de Sansão recebe a visitação de Deus, de um anjo, e o texto diz assim, versículo 3, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, em cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A mãe de Sansão, lá atrás, antes de Ana, antes de Samuel, não podia tomar bebida forte, porque ela seria mãe de Nazireu. Mãe de Nazireu é um filho consagrado a Deus, que vai servir a Deus, foi chamado para isso. Quando Ana sobe ao templo, agora voltando para frente da história, quando Ana sobe ao templo, ela já está projetando: eu vou orar e vou pedir a Deus um filho, e será Nazireu. E aí ela está lá na presença de Deus, como nós vimos aqui, chorando, amargurada, clamando ao Senhor: me dá um filho Nazireu, ele será profeta. Aí chega o sacerdote e fala para ela, o que ele fala para ela? Tu bebeu? Você está bêbada? E ela disse assim: não, claro que não. Sabe por quê? Porque mãe de Nazireu não bebe. Mãe de Nazireu não bebe. Mesmo em meio à sua frustração, ela já estava gerando aquele filho. Mesmo que a situação dizia não, mesmo que a circunstância dizia não, mesmo que o seu corpo dizia não, no seu espírito, ela já estava crendo: eu sou mãe de Nazireu, eu não bebo bebida forte, porque mãe de Nazireu não bebe. Sabe o que essa mulher estava fazendo? Ela estava gerando um milagre que tocaria as próximas gerações.
Eu quero encorajar você nessa noite. Comece a gerar no seu espírito, no seu interior, o milagre que você tanto precisa. Ah, mas pastor, a circunstância diz que não, os problemas dizem que não. Comece a se comportar à altura do milagre que você espera na sua vida, na sua casa, na sua família. O milagre na sua casa, eu quero profetizar, não vai tocar só a sua casa, não vai tocar só a sua família. O milagre que Deus está gerando em você, o milagre que você está sendo gerado aí dentro do seu coração, vai tocar essa cidade, vai tocar essa nação, vai tocar os confins da terra, vai tocar a próxima geração, assim como Samuel tocou as próximas gerações. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, faz barulho para Jesus. Repita isso comigo: o que eu gerar, não vai tocar só a minha casa, mas vai tocar toda uma nação, vai tocar as próximas gerações. A infertilidade de Ana e o nascimento de Samuel não foram apenas a resposta às suas orações, as suas orações pessoais, mas foi a resposta das orações de Israel. Samuel tiraria Israel do seu longo período de derrota e angústia. Ela gera Samuel, ela cuida de Samuel, ela prepara Samuel e ela entrega Samuel. Queridos, Samuel não é resultado de uma procriação, Samuel é fruto de um milagre. E aí no versículo 24 diz assim o texto: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Ela chegou lá com o menino nos braços e falou assim: lembra de mim, Eli? Lembra? Lembra de mim? Eli olhou e falou assim: lembra, eu te chamei de bêbada. Então, eu não estava bêbada, eu estava chorando por essa criança que vai tocar as próximas gerações. Eu estava gerando no Espírito, e eu vim aqui apresentá-lo, eu vim aqui consagrá-lo. Ele vai ajudar no sacerdócio, ele vai crescer na casa do Senhor, ele vai servir ao Senhor, ele será um grande profeta, ele vai ungir o maior rei de Israel chamado Davi. O tempo vai passar e as próximas gerações vão conhecer. Ele será um profeta tão ungido que ele vai ungir o maior rei de Israel chamado Davi. Ok, mas parou em Davi? Não. Tem alguém que nós sempre adoramos, que nós chamamos, nós falamos e declaramos que ele é da raiz de Davi. Ele é descendente de Davi. Quem é descendente de Davi? Jesus. O que aquela mulher gerou, o milagre que aquela mulher gerou, não tocou só a sua casa, não tocou só a sua geração, tocou a próxima geração, tocou Davi, tocou as gerações depois de Davi, até chegar em Jesus. E agora Jesus está tocando a sua vida, Jesus está tocando a sua história, Jesus está salvando você, Jesus está perdoando você, Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Jesus, Ele está aqui nessa noite, Ele deseja fazer algo novo na sua vida, Ele deseja fazer algo novo na sua história. O que essa mulher viveu, o milagre que essa mulher gerou, está tocando as nossas vidas até os dias de hoje. Meu Deus. E aí no versículo 28 a história termina assim: por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. E aí o texto diz: então ali ela fez o quê? Adorou. Ela adorou o Senhor. Essa família, eles já estavam acostumados a adorar o Senhor. No versículo 3 diz que todos os anos esse homem subia na cidade para adorar ao Senhor. No versículo 19 diz: na manhã seguinte eles se levantavam e adoravam ao Senhor. E agora no versículo 28 diz: então ali adorou ao Senhor. Sabe o que nos ensina? Que mesmo em situações difíceis, mesmo em meio às frustrações, eles podiam adorar ao Senhor. Quem pode adorar Jesus nessa noite? Ah, mas Jesus não me deu um filho, Jesus não fez nada. Jesus, adore ao Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.